paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante na caminhada cristã, tá? E que muitas pessoas confundem muitas vezes. Eu quero falar do temor ao Senhor. O temor ao Senhor como princípio da sabedoria e também um princípio que rege uma vida abençoada e próspera em todos os aspectos humanos e espiritual. Muitas pessoas confundem a questão do temor com o medo. Tem pessoas que dizem: eu não vou fazer isso aqui porque para Deus é errado, e se eu fizer, Deus vai me castigar cruelmente, ou vai me dar uma dura punição. Então, por medo de Deus, eu não vou fazer isso aqui. Então, acha que isso é o temor. E na verdade, quando a Bíblia fala de temor ao Senhor, ela não está se referindo a esse aspecto. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês o que realmente a Bíblia está se referindo quando ela vem com a palavra temor ao Senhor ou temor a Deus. Mas antes, eu já quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho de notificação. Sempre que estamos aqui postando vídeos novos e sempre que a gente subir um vídeo na plataforma, você vai ser notificado e você vai ser alimentado por essa mensagem através da palavra do Senhor. Não esquece, comenta aqui abaixo de onde você está vendo esse vídeo, qual é a tua cidade, qual é o teu estado, ou se é fora do Brasil, coloca aqui para a gente saber quem é você. Vai ser uma honra te conhecer, tá? Então eu quero, para começar essa meditação, ler um texto com vocês da palavra do Senhor. É um texto que se encontra em Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 1. Eu quero ler com vocês e a partir do versículo 27. Então, nesse momento, eu vou estar lendo aqui para vocês e vocês podem acompanhar comigo também aí de onde você estiver, tá? Provérbios 1:27 diz assim: Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não preferiram o temor do Senhor, versículo 29 está dizendo. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então vejam comigo essa passagem muito interessante. Eles procurarão a Deus e não acharão, tá? Eles clamarão e Deus não vai ouvir, porque eles desprezaram o temor do Senhor. Então esse temor seria o medo? Eles não tiveram medo do Senhor? Não, jamais, em hipótese alguma. Esse é um pensamento equivocado que muitas vezes a gente tem por falta de conhecimento, tá? Provérbios de Salomão tá falando aqui no capítulo 1, versículo 27, 28, tá falando do respeito ao Senhor. Todo aquele que respeita a Deus. É diferente de você falar: eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de Deus, ou eu não vou fazer isso porque eu respeito, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e isso aqui desagrada ao Senhor. Então, por temor de respeito, eu não farei. É diferente por eu quero muito fazer, mas por medo de um castigo eu não vou fazer. Então, essa é a diferença. O temor a Deus é o respeito, é o amor, é a vontade de o agradar. Eu sempre faço um exemplo, tá, turma, para a gente entender. É como um pai que. É como um filho que ama um pai. Um pai que criou com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. Um pai que deu muito amor, que foi presente, que foi um pai em todos os aspectos provedor. E esse filho ele cresce admirando o pai que ele tem. Um pai que provê, um pai que cuida, um pai que é o exemplo. Então esse filho muitas vezes ele recebe um direcionamento do pai. Meu filho, não faça tal coisa. E aquela criança, aquele filho, em algum momento vai ser testado, vai ser levado à prova. Aquilo que não é para fazer vai estar diante dos teus olhos e ele vai ter dois caminhos a seguir: ou obedecer ao pai, ao direcionamento do pai, ou desagradar. Se ele obedece por medo apenas e não por respeito, isso não é temor. Uma hora ele vai acabar fazendo. Mas quando ele reconhece o que o pai é e respeita e ama esse pai, ele não faz. Mas ele não faz por respeito e por amor ao direcionamento da pessoa que o pai é. Então é isso que Deus espera de nós, que como bons filhos que reconhecem tudo o que ele fez por nós,
reconhece-o como o Criador do universo, de todas as coisas, reconhece como aquele que enviou o seu Filho unigênito para perdoar os nossos pecados, como um cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. É isso que Deus espera, que nós valorizemos a crucificação de Cristo e ressurreição ao terceiro dia e todo o amor que Deus entregou em tudo que Deus já fez em Cristo e ainda vai fazer por intermédio da fé. Então é isso que Deus espera de nós, esse respeito, esse amor, essa admiração ao propósito divino, a personalidade ou a pessoa, a figura divina que está sobre nós, que é o Criador de todas as coisas. Então entendam, tenham temor de respeito e não medo, tá? Lucas, como é que eu faço para ter esse respeito, para ter esse amor por Deus? É seguir conhecendo e buscar conhecer mais a Deus. Quanto mais você vai tendo experiência com Deus, com o divino, mais você vai tendo admiração, mais você vai tendo ali o temor, que é o respeito, tá? Então, isso vem de cada um. Eu sei que a palavra do Senhor, ela é a bússola, ela é importante, ela é essencial, mas Jesus, ele quer ter uma experiência viva com cada um de nós, uma experiência pessoal com cada um de nós, de maneira que ele se revela a cada um da forma que ele quer. E nessa revelação, claro, em busca da palavra e com a palavra que é a maior revelação, mas a revelação também da pessoa de Cristo a nós, na nossa vivência, no nosso dia a dia, na nossa busca por Deus, ela vai sim aumentar o nosso temor de respeito e o nosso amor pelo Senhor. Sempre que for colocado algo diante dos nossos olhos que venha desagradar a Deus, a gente vai lembrar do quanto Deus é, do quanto Deus significa para a gente, do quanto esse Deus nos ama, nos amou e nos amará e preparou um lugar eterno para a gente estar. Então a gente vai olhar para aquilo que não agrada ao Senhor e por respeito, por admiração e por amor a Ele, vamos rejeitar. Então, o final dessa mensagem fica na recomendação para a gente buscar mais a Deus, viver mais com Cristo, vivenciar mais experiências em Deus, para que a gente consiga cada vez mais nessas experiências aumentar o nosso amor por Ele e aumentar o nosso temor. E Lucas, quando a gente tiver o temor, o que é que vai acontecer? Aí quando a gente tiver o temor a Deus, a nossa vida espiritual cada vez mais vai subir de nível, cada vez mais estaremos mais próximos do Senhor e por fim, quando aqui na terra acabar, nós teremos o nosso galardão, a nossa vida eterna com Deus, que é o maior presente que um cristão ele busca, tá? Eu costumo dizer que essa Bíblia aqui, essa palavra, essa bússola, ela é um indicativo, ela é o caminho, é o único caminho que leva para o céu. Então, sem temor é impossível chegar ao céu, porque sem temor você não respeita a Deus, e se você não respeita a Deus e você não ama, não tem como você obedecer. Logo, se você não obedece, você não tem como chegar às moradas celestiais. Então, desejo a todos, com base nesse versículo que lemos, Provérbios capítulo 1, os versículos 26, 27 e 28, tá? Recomendo muito que vocês possam ler e meditar. E com base nisso, desejo a todos que tenham temor a Deus, que busquem mais ao Senhor e tenham uma vida próspera em todos os sentidos, tá? Que Deus abençoe, Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça, se você chegou aqui até nesse momento do vídeo, comenta aqui abaixo se essa mensagem falou com você, se esclareceu alguma dúvida que você tinha, tá? E já também não esquece, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa o sino de notificação para não perder nenhuma novidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Orarei por ti, orarei por todos que estarem aqui comigo nesse canal, nessa nova jornada que estamos começando aqui, tá? Esse é apenas o segundo vídeo e Deus em Cristo vai continuar nos abençoando. Fique com Deus e até a próxima.